processo crítico devastador, nesse sentido de não compactuar com nenhuma espécie de cumplicidade, do ponto de vista de uma absoluta honestidade intelectual, nós somos confrontados com um balanço que nos leva a refletir sobre a nossa própria experiência, as nossas próprias concepções sobre o que é a organização, o que foi o centralismo democrático, o que é o método leninista, e, enfim, nos levou a cortar na própria pele. Nós passamos por um processo de reflexão que muitas vezes foi extremamente doloroso e eu posso dizer até um pouco traumático, porque a gente teve que fazer um balanço sobre coisas que alimentavam as nossas convicções durante boa parte da nossa vida militante e que hoje são submetidas à crítica. Há uma crítica profunda, radical, devastadora, mas marxista. E quando eu insisto nisso, é que o Vitor o tempo todo tem uma preocupação central, que é, ele não está interessado em formar luminares, ele não está interessado em formar quadros espertos e sabidos, ele não está interessado em formar pessoas eruditas na história do marxismo, ele está interessado em formar militantes, que têm um compromisso com a transformação social, e que acham que o mundo está indo para um buraco sem fundo, e que precisa de gente para participar desse processo de transformação social. Portanto, é uma crítica radical que tem um compromisso com a transformação social. E foi por isso que ele fez um esforço sobre-humano para as condições que ele estava. E há um ano atrás ele vir aqui para São Paulo, quando ele não podia mais viajar, ele não tinha mais condições de saúde de fazer isso. Ele arrancou forças, eu não sei de onde, para vir aqui, para fazer uma plenária nesse recinto, exatamente no dia 25 de outubro. E a partir daí nós lançamos o site Interludium, um grupo Interludium passou a existir, com o propósito primeiro e imediato de publicar essas entrevistas que nós fizemos com o Vitor, porque nós achamos que isso daí vai gerar uma contribuição para o debate da esquerda brasileira. E eu ousaria dizer, é que a gente fala algumas coisas, parece que a gente é lunático e tal, mas eu ousaria dizer esquerda mundial. Eu tenho um contato razoável com as teorias marxistas que circulam por aí, não apenas no Brasil, mas na Europa e outros lugares, e eu digo para vocês, o método de abordagem do Vitor, os temas que ele coloca em discussão e o ângulo pelo qual ele analisa as coisas, encontra uma originalidade que eu não conheço, nem Slavoj Žižek, nem nos popstars atual da esquerda mundial, eu não conheço. E é uma atualidade extrema e um grau de potencial explosivo fantástico, porque ele libera discussões dentro da esquerda que para nós sempre foram tabu. Conheço poucas discussões de balanço da obra de Lenin que não resvalaram ou para a direita babona, ou para uma esquerda estúpida, ou para simplesmente conduzir o sujeito a uma apatia. Lenin errou, está tudo errado, não tem mais o que fazer, isso não é um trocadilho. Ele faz a discussão, ele propõe a crítica, propõe o debate, e há sim o que fazer. Numa outra perspectiva absolutamente explosiva, energética, renovadora. Nós estamos aflitos para publicar essas 90 horas de entrevista que a gente fez com ele, porque nós achamos que isso daí vai ser uma contribuição muito importante para a discussão sobre a Revolução Contemporânea. E essa é a principal tarefa do grupo hoje. Não apenas essa, a Olivia mencionou que a gente faz reuniões periódicas para fazer discussões, nós tentamos alimentar o site Interludium, nós convidamos todos a participar desse processo de reflexão. Não sabemos o que esse grupo vai produzir, assim, não sabemos se isso aqui vai ser uma nova tendência, um novo partido, uma nova organização. O Vitor falava um negócio que até hoje a gente discute, não sabemos muito bem o que ele queria dizer. Ele falava de uma seita decente. Nós não sabemos exatamente o que significa isso, mas conhecendo o Vitor nós sabemos que tinha um propósito para ele falar isso. Então, ele não falaria isso à toa. Portanto, eu me considero hoje parte de uma seita decente, seja lá o que isso quer dizer. E essa seita decente tem pelo menos esse compromisso imediato. A gente pensa em soltar esse livro, pelo menos o primeiro dos livros, dos volumes,
dentro de mais ou menos um ano. A gente acha que é possível fazer isso. Bom, para terminar e para abrir para o debate, eu queria ler um pequeno trecho que é a contracapa desse livro, e que, na minha opinião, mostra, evidencia a genialidade do Vitor, a capacidade de síntese dele, a maneira original com que ele trata a análise do capital. Está tudo aqui. Eu acho que esse é um trecho, eu já falei isso outra vez, esse é um trecho que poderia fazer parte de um 18 brumário, assim, pelo nível dele, pela capacidade de concisão, pelo brilho desse trecho. Parece que o Vitor assistiu, antes de escrever isso aqui, um debate entre o Mitt Romney e o Obama, porque está tudo aqui. A crítica dos dois está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Atualmente, vive-se um surto de religiosidade capitalista, dividido em duas grandes correntes. É aqui que entra o Mitt Romney e o Obama. A mais importante entoa salmos a um estranho livre mercado regulado, onde há empresas privadas de serviços públicos e instituições financeiras que exercem poderes de Estado, impondo taxas e encargos arbitrários, e onde há lucros predeterminados por agências reguladoras tidas como portadoras de uma justiça sobrenatural. Anatel, Anvisa. A outra corrente, bem menor, prostra-se ante um intervencionismo estatal mais ou menos miraculoso, tido como capaz de desenvolver a economia indefinidamente, além dos limites de qualquer modo de produção imaginável. Aparentemente, as duas religiões vivem em estado de hostilidade, porém, no fundo, se complementam. Eu acho que está aqui o debate em curso nos Estados Unidos hoje. É essa a genialidade do Vitor. Muito obrigado. Debate agora. Cadê a Olívia? Olívia? Ela foi cuidar da filha, da Luzinha, tá certo, é prioritário. Bom, vamos abrir. Vamos abrir para debate. Bom, a ideia agora era a gente conseguir abrir para o plenário, para essa oportunidade de reunirmos aqui e aprofundar um pouco nas nossas reflexões sobre a crise, aproveitar também aqui a contribuição da Rosa e sobre eventuais curiosidades, sobre esses desdobramentos e encaminhamentos de interlúdio. Podem ser perguntas, podem ser colocações, mas a gente poderia organizar então blocos de inscrições. Um por vez. Lá, Jorge. Eu acho que os que conseguirem vir aqui um pouco. Acho que dá para falar, não dá? Por conta de estar gravando. Só levanta. Então levanta, Jorge, porque aí ajuda por conta da gravação. Acho que não precisa lá. Eu tenho uma ideia, mas. Eu queria fazer uma pergunta, né? Bom, a gente vê, eu vejo, né, o mundo mais ou menos dividido em setores. Então você tem o setor financeiro comandado, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, e parte Europa do Norte e tal. Do outro lado você vê, e também existem setores que produzem produtos com alta tecnologia agregada, né? A Alemanha, os próprios Estados Unidos. Ó. Daí do outro lado você vê a China, que é a grande indústria do mundo. Todas as indústrias com baixa tecnologia agregada estão lá. E o outro setor é o setor que fornece matéria-prima e alimento para a China, basicamente. O Brasil está nesse bloco. Então eu vejo o seguinte, a China ela produz uma determinada quantidade de mercadoria e ela vê o resto dos seus potenciais consumidores em crise, Europa e Estados Unidos. Então me parece que é uma coisa que não tem, é um ciclo que não tem muito onde fechar, né? A tendência é piorar. E do outro lado a gente vê no Brasil o governo com uma política aparentemente de fortalecer um mercado interno
né? Com fornecimento de crédito, né? E incentivos à produção e programas sociais, buscando, não sei, imagino criar um mercado interno, talvez para enfrentar essa crise que vai chegar e se avizinha aí, né? Queria que, se está certo isso, que alguém comentasse alguma coisa, isso talvez a volta. Percebemos um certo tom trágico na intervenção do Jorge, porque ele é palmeirense. Ele está vivendo momentos difíceis atualmente, então a gente entende. Ele também está em crise. Como é que a gente faz? Vamos falar agora ou espera mais gente intervir? Né? Você quer passar para a Rosa para animar Já? um pouco? O pessoal Aqui tem que ser acha animado são eles, não sou eu. Não, eu sei. Estimula. Você quer falar? Eu acho que ela colocou uma coisa interessante, que é pensado. Fala mais alto. Não, que ela colocou uma coisa interessante na Rosa, que o pessoal está se abastecendo, está segurando bastante combustível, né? Ele tocou aí. Né? Esse aqui pode queimar muito bem. E jogando tudo essa bagunça aí no futuro. Né? Esses mercados aí que eles são hoje, um abastece o outro, mas ele fecha um círculo. Isso aí me deixa um pouco preocupado. Né? Eu acho que, não sei, eles estão estocando combustível para queimar, você falou, né? A questão do dinheiro que fica guardando. É uma Que coisa necessariamente interessante. tem que queimar. É o combustível meio pesado em termos de supermercado. Se tiver que queimar, queima tudo isso e mercado vira tudo atrás aí. Você ia falar, Pedro? Sim, é professor da Rosa. Quando você analisou a crise do sistema capitalista, você colocou a questão do movimento operário inglês ser derrotado pelo caterismo, certo? E eu achei pertinente aquele movimento, mas ao mesmo tempo está acontecendo na Polônia, se não me engano, na mesma época, um movimento operário polonês que derruba o regime comunista, que eu acho que é um avanço e na América Latina a gente está tendo a queda das ditaduras, né? Então tem um movimento que não é só de avanço do capital sobre o movimento operário, mas também ao contrário. Nos países periféricos é um movimento de derrota do capital e um avanço do movimento operário. Quer dizer, como é que passou totalmente ao largo desse movimento contraditório na sua análise? Posso falar? Acho que já chega, né? Tá bom. Fazer muita coisa. O que você chama de setores seria mais ou menos um desenho de uma divisão social do trabalho, né? Que você está vendo no mundo. Na sua colocação, eu acho que tem duas questões. Uma primeira que tem a ver com essa divisão social do trabalho mundial e quase que uma pergunta que está ali embutida, que é o que vai acontecer na medida em que a China, que é hoje a locomotiva, vamos dizer, do mundo, o que ela vai acontecer, porque afinal de contas ela não pode vender para si mesma, né? Embora o mercado interno chinês tenha aumentado um pouquinho, mas ele não tem grandes espaços de crescimento. Só isso é uma discussão, né? Porque o número de chineses não significa dizer que o mercado vá necessariamente se ampliar, porque tem que mudar toda a forma de relacionamento da população chinesa com a burocracia chinesa, veja que eu chamei de burocracia, tá? Só aí já é uma discussão. Burocracia estatal, que assim seja. Esse é um dilema, porque quando a crise acontece em 2008, a primeira colocação de alguns marxistas foi dizer o tamanho da crise, a profundidade em que ela vai ocorrer, vai se apresentar nesse momento, vai depender da capacidade da China manter minimamente taxas de crescimento elevadas. Não está ao nível anterior, mas elas continuam elevadas.
E diga-se passagem, só apenas por um detalhe, né? Um dos motivos da manutenção de crescimento, mas isso vai dar um problema para frente na China, é que o investimento chinês é 40% do PIB. E é 40% do PIB porque há frações da burocracia que competem entre si, que, portanto, não quer diminuir a taxa de investimento e tem que competir com outro. É uma confusão danada dentro da China. Então, eu acho que essa é a tua primeira questão. E, a rigor, não há resposta para a tua questão. Não há resposta para a tua questão porque a resposta não é econômica. A resposta é, antes de tudo, política. Quais são as condições que vão se gerar a partir dos conflitos que estão havendo hoje no mundo e nos países, principalmente, que estão em crise aberta, qual vai ser a resolução desses conflitos? Se vão para um lado ou se vão para outro lado. Nós não temos a resposta, porque não há uma resposta econômica propriamente dita. O que há é uma necessidade do capital de recompor as suas condições de reprodução. Ele não está conseguindo e levou, nessa fuga para frente, a uma crise maior ainda. E está numa briga sem tamanho contra a população para rebaixar o nível de vida dos trabalhadores, mas todo mundo sabe que ao cortar salários, ao cortar gastos, tu corta a demanda, então tu aprofunda a própria crise. Então é uma coisa muito louca. Eles estão fazendo aquilo que se pensava que seria impensável. Quando começou a crise, vocês devem se recordar que todo mundo dizia que o neoliberalismo estava terminado, que voltou Keynes, todo mundo voltou a ler Marx. Coisa nenhuma, como se fosse a população volta a ler. Por quê? Porque ela se defronta com fatos. Não é nada disso, são forças vivas que estão em conflito. Então veja, não tem uma resposta. Por quê? Porque nós fazemos parte da resposta, nós e todos os demais. A tua segunda questão é sobre o Brasil, né? Vejam, de fato o governo Lula e o governo Dilma, mas curiosamente, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, o governo Lula quando começa a crise e o governo Dilma quando começa o governo, tomaram medidas que seriam no caminho da crise. Aumentaram a taxa de juros, vocês se recordam? No início. Só depois é que solta uma série de medidas no sentido de tentar reanimar um pouco a demanda interna. Tá? Eu não considero que as políticas sociais de Lula e Dilma tenham qualquer relação com a crise. Não, isso era uma opção colocada desde logo no governo de fazer políticas voltadas para a população mais pobre. Não tem nada a ver com medidas para compensar uma queda da demanda provocada pela crise internacional. As medidas que de fato foram feitas para compensar, tentar compensar, né, foi ampliação de crédito, redução de impostos, de IPI, de imposto de renda, e a concessão de crédito é fantástica, né, porque a atuação do BNDES de um lado, depois o crédito a partir dos bancos estatais que continuam existindo no Brasil, né, o liberalismo não fez uma política de terra arrasada completa aqui no Brasil, né? Que mais que foi feito? Bom, toda a política em relação à construção civil de casa própria, né, dos segmentos da população mais baixa, que está associado a crédito, eu sei, mas tudo isso era no sentido de quê? De dar uma reanimada na economia via consumo. Se vocês repararem, apesar do conjunto de medidas, e que não foi pouco, a rigor, nós estamos em crise. Quanto vai crescer o Brasil este ano? 1,5%. Se isso não é crise, pessoal, isso é crise, porque basta, se você tirasse as medidas, quanto seria o PIB? Não se esqueçam que no início na crise em 2009, cresceu 0,4%, né? Eu acho que o PIB final foi 0,4%, né? Era 0,2%, depois mudaram para 0,4%. E cresceu 0,4%, ou seja, não cresceu nada,
com aquele conjunto de medidas que o Lula tinha feito. Sendo que a economia voltou a crescer no segundo trimestre. Logo, por que ela começou a crescer? Porque muda o sinal, vamos dizer, do que está acontecendo no resto do mundo. Deu uma reanimadinha no resto do mundo, aí a coisa aqui melhorou. E aí eu vou falar claramente, viu? Políticas em relação ao consumo são evidentemente muito bem-vindas e devem ser mantidas, mas elas não conseguem segurar, elas não conseguem isolar o Brasil do resto do mundo em relação à crise. Por quê? Porque existe um outro componente, que é o componente que liga o presente com o futuro, que é o investimento. E o investimento, aí eu vou dar uma de Keynes, né, você keynesiana, o investimento é, antes de tudo, balizado pela expectativa de lucro. Se a incerteza está reinando, eu não vou aumentar o investimento. E o consumo, você não pode ampliar ad eterno. Em resumo, nós estamos na crise tal como os outros, só que ainda não completamente escancarada. Deixa eu dar mais um elemento, tá? Quando a gente pega o balanço de pagamentos do Brasil, tem duas grandes contas, vamos dizer assim. Uma que tem a ver com exportação, com importação, com remessa de lucro, e uma outra que a gente chama de conta capital. É nessa conta capital que entra o capital do resto do mundo no Brasil, que o Brasil quase manda muito pouco para fora, então ele só recebe. Se vocês pegarem um gráfico, uma tabela, mostrando o que aconteceu nos últimos anos, é impressionante. Só entra capital dentro deste país. Claro, porque o capital, aquele que quer se valorizar em todas as esferas, ele está receoso de ir para alguns lugares, já que os lugares estão em crise. Então houve uma mudança de direção. Eles estão indo para os países da América Latina, eles estão indo para os BRICS, tá? E o Brasil faz parte disso. E este capital, ele entra sob três formas. Ele entra como investimento estrangeiro direto, que teoricamente está indo para investimento, mas muitas vezes é só compra de fábrica, é fusão, então não está aumentando a capacidade, tá? Está simplesmente mudando o patrimônio, ou seja, está aumentando o grau de estrangeirização, tá? Depois ele vai para a bolsa e ele vai para derivativos. Eu sou muito ruim de números, tá? Eu fiz esse levantamento a questão de meses, já me esqueci de todos os números, mas o volume de recursos que entrou e aqui está é enorme. Se você pegar esse volume, olha, se eu quiser ser boazinha e pensar que o investimento estrangeiro direto está todo sobre a forma física e que, portanto, não pode sair daqui quando quer, porque tem que transformar o físico em dinheiro, vamos ficar só com o que está nos derivativos e em ações no mercado secundário. Dá mais de 2 vezes o nível de reservas que nós temos. E o nível de reservas é 370, pessoal. Elevadíssimo. Claro que não é a loucura da China, mas é super elevado. Aí o pessoal diz, não, nós estamos blindados. Blindado coisa nenhuma. Se a crise vem, o capital estrangeiro não fica aqui, pessoal. Ele sai. Ele sai por quê? Porque ele vai... Primeiro que as matrizes começam a pedir o dinheiro. Porque elas estão com problema, então elas querem o dinheiro. Mas não é só por isso. É porque na época da crise se busca o porto seguro. E o porto seguro continua sendo os Estados Unidos. Com tudo que está acontecendo, não tenho dúvida que a economia que garante tudo no funcionamento pelo lado político, geopolítico, é os Estados Unidos. Aí vai tudo para lá. Então, a questão é a seguinte, é o contrário, nós estamos extremamente fragilizados. Mas não sei te dizer qual é o grau de responsabilidade do governo, porque o governo, ele está, como ele não alterou o seu grau de inserção, do governo atual, né? Dilma e Lula, eles não alteraram o grau de inserção. Assumiram, não alteraram as reformas que foram feitas na época neoliberal
não alteraram o regime de câmbio, não colocaram nenhuma salvaguarda em relação ao capital. Eu digo salvaguarda, não precisa ser radical. O capital pode entrar, mas ele não tem a liberdade de sair o momento que quer, tem que no mínimo ficar 3 meses, no mínimo ficar 6 meses, coisa que outras economias fazem, que aí diminui o grau de fragilização, né? Para não precisar entrar e sair no momento que quiserem. Porque imagina o dinheiro saindo, pessoal. O que acontece com essa economia? Não é porque vai faltar dinheiro, é porque a economia vai para o caos, porque as expectativas se alteram radicalmente, e aí vai para o buraco. Tá? Então, não sei se eu cheguei a responder a questão, e agora eu me perdi na sua pergunta, mas eu acho que tinha a ver com isso. Não, tem a ver com o movimento de solidariedade. De solidariedade. Ah, meu Deus. Mas ó, só isso é uma discussão, né? Mas você quer saber a minha posição? É porque você fala do avanço Tá. do liberalismo sobre o movimento operário e ignora justamente o contrário. Quer dizer, para fazer Não, uma tá análise, bom. você teria que observar os dois lados da moeda, né? Na verdade eu observei, só que eu não falei. É que realmente eu considero que a iniciativa da luta de classe está do lado do capital. Aquela derrota que acontece naquela época não há uma reversão, muito embora você tenha em alguns países da América Latina governos que, pelo menos na aparência, estão mais vinculados a movimentos sociais, etc. Mas eu acabei de analisar o Brasil, então deu para você ver o que eu penso sobre o Brasil. Eu fiquei 1 ano na Argentina, gosto muito da Cristina, tá? Gosto muito da Cristina, mas não tenha dúvida que apesar de alguns avanços interessantes, principalmente na área social, que ao contrário do Brasil, o Bolsa Família, lá que se chama, tem outro nome, não é um programa, lá é um direito inscrito, dado para todas as crianças e de valor alto, assignações por IVO, tá? Apesar disso, apesar de algumas atitudes interessantes do tipo, vamos reestatizar a empresa de petróleo, eu fui para lá para estudar um fenômeno curiosíssimo. É o único país da América Latina que tinha privatizado a Previdência e que depois reestatiza. Só que depois eu fui descobrir que era um problema de caixa. O governo precisava de dinheiro. Assim como se você vai ver atrás da privatização da empresa de petróleo, o problema é financeiro do Estado. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, do meu ponto de vista, esses governos, sim, de uma certa maneira, eles representam um certo avanço dos movimentos sociais. Por quê? Porque os movimentos sociais chegaram a um ponto que um governo abertamente de direita não poderia reinar. Tinha que ser um governo diferente. Um governo que concedesse uma parte aqui e uma parte lá. Mas como diz o companheiro Lula, nunca se ganhou tanto, os banqueiros e os empresários nunca tiveram tanto lucro nesse país. Não querendo ser religiosa, mas não dá para servir a dois senhores. Em economia, pelo menos eu tenho certeza que não dá. Então, quando eu vejo que são governos que estão garantindo, como nunca antes na história, os lucros dos banqueiros, dos credores financeiros internacionais, eu não posso achar que isso seja resultado da iniciativa da luta de classe por parte dos trabalhadores. No balanço geral que eu vejo no mundo, nós estamos na retranca. Isso explica taxa de desemprego elevada, isso explica precarização do trabalho, que, diga-se de passagem, é uma marca dos países da América Latina. É uma novidade para a Europa, mas sempre foi aqui, né? Algumas coisas melhoraram, eu não sou daquelas que digo que não, tá? Mas você perguntou sobre a correlação de força, eu estou te respondendo sobre ela. Mas isso é polêmico, né? Claro. Tem gente que diz que estão fazendo a revolução no mundo árabe. Eu já acho que não. Cada um. Aí vão buscar o Lenin, vão buscar o Vitor, como é que definir a revolução, o que é situação revolucionária, o que é pré-revolucionária. Vamos lá, vamos desencavar todos os conceitos. Para você. Fala.